Seu nome? Joelma. O seu? Bira. Obreiros da igreja, né? Graças a Graças Deus. a Deus. Mas não chegaram assim. Não, senhor. Nós chegamos separadamente, né? Ele com a história dele e eu com a minha. Chegou aqui, nos convertemos. Eu vim de um lar, né, que minha mãe já conhecia a igreja, mas eu me converti quando meu pai ele teve uma depressão muito grande, né? Quase morreu. Então eu cheguei aqui. Aí me converti, começamos a trabalhar, né? Aqui na igreja, enfim, estava tranquilo. Quer dizer, vocês se conheceram Na igreja. Você também chegou com a vida destruída. Totalmente assim, né? Eu tinha uma vida destruída, meu pai viciado, né? Assim, sem perspectiva nenhuma. Quer dizer, o futuro que ele esperava era muito ruim. Assim, incompleto na parte dos estudos, projetos incompletos, sem perspectiva nenhuma, um ambiente de casa muito ruim, né? E aí, como ela chegou, começou a usar a fé, começaram a conhecer a Deus, se converteram, se conheceram, se casaram. Quando se casaram já eram obreiros? Deixa ela falar. E aí, como é que foi essa época? Então, aí nos casamos, né? Éramos obreiros, só que aí nos acomodamos. Realmente fomos esfriando na fé, achando que não precisava tanto, achando que hoje não dá, não precisa. Aí a frequência, né, nos votos, a frequência nas ofertas foram diminuindo. Quer dizer, deixaram de servir a Deus. Nós tiramos a nossa vida das mãos de Deus. Nós tiramos a nossa vida do altar. Culpa nossa. E você me falou que mesmo assim a coisa ia aparentemente bem tranquilo. Por um tempo. Isso. Aí por quê? A gente falava assim, ele falava, né? Eu só preciso de uma oportunidade. E o Bira sempre foi muito trabalhador, sabe? E quando ele teve essa oportunidade, né, numa empresa boa, né, numa multinacional, nós crescemos muito, tivemos muita coisa, né? Carro, casa, nós fomos morar na região dos lagos, a nossa casa lá era muito boa, tivemos tudo, comi o que queria, quer dizer, conquistaram, conquistamos. Mas para Deus já não eram o que um dia foram. Não, infinitamente. E o que isso gerou? Isso aconteceu, aí assim, eu vinha de vez em quando, vínhamos, né, quando queríamos, apertava um pouquinho, a gente, caramba, tô 3 meses sem ir na igreja. Chegou Deus. Nesse ponto, aí vinha. E nisso aí os filhos foram vindo, né, e a gente foi, meu Deus, a Bíblia ensina a gente a criar os nossos filhos, né, na presença de Deus, e a gente achava que estava criando na presença de Deus. E assim, por estar dando tudo certo, entre aspas, a gente achava que estávamos ainda dentro da vontade de Deus. Quando, na verdade, já não estava. Aparentemente, né? Estava arrebentando. Arrebentando, assim, nome, destaque, reconhecimentos, né? Em relação às convenções. Então, assim, a nossa área estava sempre em evidência. E onde eu ia, arrebentava. Então, essa bolha, né, que aparentemente era uma coisa que estava controlada, a gente foi se iludindo, foi se perdendo nessa parte que seria aí a primeira parte, né, do que a gente viveu. Quer dizer, aí deixaram de servir a Deus, de repente a bolha estourou. Estourou. Perdeu o trabalho. Perdemos tudo. O que aconteceu? Enfim, nosso apartamento estava alugado, né? Então o contrato ainda não tinha finalizado. Nós voltamos para o Rio, fomos morar numa casa que nós perdemos todos os nossos móveis, porque o cupim comeu tudo. Os 4 dormiam num quarto só, todo mundo apertado. E o que a senhora fez nessa situação? Então, aí nós fomos para o altar. Eu fiz uma fogueira santa que eu não peguei o envelope. Eu falei, eu me recuso a pegar o envelope. Porque é uma prática, né? Todos os anos, 2 vezes por ano, a gente ter o envelope. Mas o envelope, ele me intimidava.
Entende? Antes o envelope me intimidava, agora eu vou intimidar o envelope. Eu não quero o envelope. Porque se eu não for o sacrifício, o envelope é o de menos, é um papel. Peguei o meu salário, separei o dízimo, peguei todo o meu salário, comecei a fazer, até brinco com meus filhos que quem começou com um bolinho de pote foi eu. Porque lá atrás eu fazia uns bolinhos e colocava nos potinhos, a gente saía vendendo. Eu chegava do trabalho e fazia e coloquei tudo dentro do envelope. E foi para o altar com toda a sua força. Fui. Vida, alma e dependência. Peguei a aliança, falei, não quero mais o casamento que eu tenho, deu não quero mais a vida que eu tenho, coisa, não deu quero, aliança. Dei tudo. Tudo. Dei tudo. Não sei, não me pergunta quanto, porque nem eu sei quanto que tinha lá. E depois as coisas começaram. Aí foi ano a ano, ano após ano, a gente vem sacrificando. E o dia que eu recebi o Espírito Santo, porque aí a gente chegou, nos batizamos de novo, tínhamos sido obreiros, porque a gente não falou, nós entregamos o uniforme. Quer dizer, na época que vocês se esfriaram, vocês já eram obreiros. Já. E começamos a trabalhar, né, no evangelismo. E fomos. Aí Deus ele foi abrindo, né, a nossa visão, mostrando para a gente que Ele contava com a gente, que a misericórdia dele era tão grande que a gente não merecia nunca estar aqui de volta. Colocar esse uniforme de novo, para mim era surreal. Eu fiquei 20 anos, nós ficamos 20 anos fora da obra. Meu Deus do céu. Entende? Nós temos 27 anos de casado. Tem 7 anos, quase 8, que nós recomeçamos. E o nosso casamento é outro. A nossa vida financeira é outra. Deus ele foi restaurando de uma maneira, pastor, que a gente nem sabia explicar, sabe? O que Deus ele pode fazer na vida de um fiel, na vida de quem se entrega de verdade. Nada que a gente tem hoje, a nossa casa, os nossos carros, nada do que a gente tem hoje, a empresa que ele trabalha, porque ele voltou a trabalhar numa empresa multinacional maior ainda do que a anterior. Deus colocou ele em outra empresa maior ainda. Um outro salário, tudo maior. Mas nada disso sobrepõe o Espírito Santo. E depois que a gente estava nesse recomeço, a única coisa que sobrou foi um carro de luxo que eu adquiri, né, na própria empresa, que fui perdendo tudo, né, e foi a única coisa que sobrou, nem sei nem como que sobrou isso. E Deus pediu esse carro. Que carro que era? Era um Citroën, né, C4 Palas na época. Ele era um carro top, né, de linha. Eu nunca tinha feito um sacrifício desse nível. Ela já tinha, como ela comentou, mas eu nunca tinha feito. E hoje? Deus deixou vocês a pé até hoje? Tô nada. Hã? Tô nada. Deus não deixou vocês a pé, não? Não. Porque tem gente que pensa, não, mas se eu der, eu vou ficar sem. O que aconteceu? Deus te deu outro carro? Me deu outro carro. Quantos carros vocês têm? 2 carros. Que carros são hoje? É um Prisma e um T-Cross. Ah, um T-Cross e um Prisma. Olha só. Cadê a família deles? A bênção, ela não é pela metade. Ela é completa. Aí tá, hoje o marido é obreiro, a esposa é obreira, o filho é obreiro, ela é o quê? Minha filha também. A noiva, né? Eles só veem hoje a diferença porque eles voltaram a viver para Deus a fé que eles haviam deixado. Dê um aplauso bem forte para Jesus.